Diferença entre may e might. Será que existe diferença entre essas duas palavras? Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou responder essa dúvida. Então, se você quer aprender mais sobre may e might, fica comigo porque o vídeo de hoje está bem completo e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. De praxe então, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. Para deixar esse vídeo bem didático, eu separei ele em 3 partes. Na primeira parte, eu quero te mostrar a estrutura de may e de might. Na segunda parte, o contexto que a gente pode utilizar cada um desses verbos e por último, a diferença que existe entre may e might. Vamos então direto para a estrutura. Como que a gente usa may e might? Antes de mais nada, é legal você saber que may e might são verbos modais. Eu já fiz um conteúdo sobre isso, aliás, eu já fiz 2 conteúdos sobre isso. Eu vou deixar um card aqui em cima para cada um desses vídeos para você assistir depois. Mas não se preocupe muito com nomes, eu prefiro que você entenda muito mais o contexto e como utilizar esses verbos do que nomes. Enfim, eu vou colocar algumas frases aqui para a gente analisar juntos e entender como que utiliza may e might. Então, vamos lá. She may travel, she might travel. She may not travel, she might not travel. May she travel, might she travel. Enfim, o que a gente tem aqui? A gente tem afirmação com may e com might. Nesse caso, você não vai colocar to depois do verbo, ou seja, não é may to nem might to, é may ou might e o verbo direto. Quando você estiver negando, você vai falar may not, might not. Não tem contração dessas duas palavras, vai ser exatamente dessa forma como está aqui. E quando você estiver perguntando com may ou com might, você inverte. Então você vai inverter a ordem do verbo modal com o pronome e vai ficar exatamente da forma que está aqui. Além disso, todas as vezes que a gente tem he, she, it, ou seja, terceira pessoa do singular, o verbo não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Não vai ficar she may travels, vai ficar she may travel. A mesma coisa com might. Enfim, o verbo nunca vai sofrer nenhum tipo de alteração. Dito isso, vamos para os contextos. Quando que a gente utiliza may, quando a gente utiliza might? May a gente vai usar muito no contexto de permissão e possibilidade. Como assim? Vamos supor a seguinte frase: May I help you? Eu posso te ajudar? Aí você pode chegar para mim e falar assim: poxa, mas nesse caso, Diogo, eu não posso falar Can I help you? Que dá na mesma? Pode. Ambas as frases estão corretas, só que tem uma diferença. Quando você utiliza may, você está sendo mais educado, enquanto que com can você está sendo mais informal. Enfim, depende muito do contexto. A diferença vai ser essa. Se você quer passar mais formalidade, mais educação, use o may. Se você quer passar mais descontração, mais informalidade, vai no can. Outra situação em que você pode utilizar o may no contexto de permissão. Vamos supor que uma pessoa precisa começar a falar, a dar um discurso, e aí você chega para essa pessoa e fala assim: You may start your speech. Você pode começar o seu discurso. Você está dando a permissão para aquela pessoa iniciar o discurso dela. Enfim, esse é um bom exemplo também de permissão. Além disso, a gente tem um caso também de possibilidades. Então, presta atenção nessa frase aqui. She may go to the party. E aqui eu quero que você leia essa frase e escreva aqui nos comentários o que você imaginou. Por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil você ler essa frase e pensar, ela pode ir à festa. E não está errado. Só que quando você faz isso, eu vou entender que você traduziu a frase, mas você não entendeu a frase. Por quê? Porque existe um contexto aqui. Afinal de contas, qual é a diferença entre você falar she may go to the party e she can go to the party? Bom, se você pensar no sentido de permissão, as duas são válidas. Tanto may quanto can pode passar a ideia de ela pode ir para a festa, ou seja, ela tem a permissão de ir para a festa. Vamos supor que os pais dela estão dando a permissão dela ir para a festa. E aí, beleza, as duas frases estariam corretas. E no sentido de possibilidade e no sentido de capacidade, como assim? Bom, vamos lá. Se eu pensar em possibilidade, ou seja, pode ser que ela vá para a festa, talvez ela vá para a festa, aí tem que ser o may, porque a gente está trabalhando com possibilidades. Pode ser que ela vá, pode ser que ela não vá. Enfim, ela não tomou essa decisão, ela está pensando, está na dúvida, e aí é o may. Agora, e se a gente pensar em capacidade? Ela pode, ela consegue ir para a festa porque ela tem dinheiro, ela consegue ir até a festa porque ela tem um carro dela, enfim, não tem nada que está atrapalhando
trabalhando a ida dela até a festa. Nesse caso é o can, porque ele vai passar a ideia de capacidade. Por isso que você simplesmente pensar em ela pode ir à festa não resolve o contexto. Você tem que entender como que essa frase está contextualizada. Se é permissão, se é possibilidade, se é capacidade, e aí você vai saber qual das duas frases vai ser melhor na hora de você utilizar. Além disso, tem esse outro exemplo aqui. She might go to the party. E agora, qual que é a diferença dessa frase para as outras frases? Bom, aqui passa exatamente a ideia de possibilidade, ou seja, talvez ela vá para a festa, pode ser que ela vá para a festa, enfim, possibilidade. Mas qual é a diferença então de may para might? Já que ambas as frases podem significar possibilidade. E aqui vem um ponto mais importante do vídeo. Eu quero te passar duas explicações. Uma que é um pouco mais gramatical, mais técnica, e a outra que é mais prática, ou seja, como que as pessoas utilizam may e might no dia a dia, na prática. Enfim, quando a gente consulta uma gramática para você pesquisar e ver qual é a diferença de may e might, você vai encontrar a seguinte diferença, que may é utilizado em contextos onde a gente tem mais possibilidades de que algo possa acontecer, enquanto que o might é utilizado em contextos onde a gente tem menos chances de que algo vá acontecer. Enfim, mas como que você sabe se tem mais ou menos chance de algo acontecer? E aí, nesse caso, é contexto, depende muito da pessoa que está falando, da percepção da pessoa, é um pouco subjetivo isso aqui, ou seja, se você acha que alguma coisa tem grandes chances de acontecer, may. Agora, se você acha que aquilo não tem grandes chances de acontecer, vai no might. Mas a boa notícia é que a segunda explicação, eu acredito que é a melhor. Por quê? Porque na prática, como que as pessoas utilizam de fato may e might? Numa conversação, em situações rotineiras, may é utilizado em contextos mais formais, ou seja, em situações mais formais, em livros, em jornais, em artigos mais técnicos, ou seja, ambientes e situações onde a formalidade é mais exigida. Agora, o might ele é mais utilizado em situações menos formais. Então, no inglês do dia a dia, no inglês falado, o might é muito utilizado para passar essa ideia de possibilidade. Resumindo, então, qual é a diferença de may e might? Nenhuma. Ambos os verbos vão passar a ideia de possibilidade, mas o may ele é um pouco mais formal, enquanto que o might é um pouco mais informal. E se você quiser falar may ou might, as duas formas vão estar corretas, as pessoas vão te entender, ninguém vai achar estranho, ninguém vai fazer cara feia de quem não entendeu. Você sempre vai estar certo quando você utilizar may e might. Então não se preocupe com a diferença entre essas duas palavras. Se preocupe em falar sem medo, que é isso que é o mais importante. Mas como que você aprende na prática a utilizar may e might? Não apenas ficar ali consultando regra e pronto. É consumindo conteúdo. Quando você consome conteúdo, você entra em contato com o idioma e você vê na prática as pessoas utilizando may, might e diversas outras palavras em inglês. E quando você vê isso na prática, fica muito mais fácil aprender. E para te ajudar nessa tarefa de estudar inglês consumindo conteúdo, eu preparei um e-book que é totalmente gratuito, está no primeiro link da descrição desse vídeo e é um material onde eu te ensino a estudar inglês por conta e utilizando materiais e recursos que você já possui. Então clica lá que ficou bem legal o material. E se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou nos seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para te ajudar cada vez mais nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo no próximo vídeo.